Rafael Claus escalado para o clássico, e a polêmica já começou. Vamos assistir a opinião dos comentaristas. Muito na entrevista do Marcelo Vangassi, que é o presidente da Abrafut, Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, que fez uma defesa aqui do Claus, que está no meio de um furacão ali, sobre a escala dele para esse jogo. A escala dele para esse jogo, é bom que se diga, ela foi feita antes do depoimento do Textor na CPI, quando ele volta a falar de Rafael Claus. E antes do Claus ser anunciado pelo presidente da CPI, o Cajuru, como futuro convidado. Por enquanto não está convocado. Convidado, ele e a Daiane Muniz, árbitra de VAR, para participar da CPI. Porque o Textor levou lá um levantamento, que o Claus e a Daiane trabalharam em 11 jogos na combinação, sendo que as outras duplas chegaram no máximo 3, quando combinadas em jogos do Brasileiro. Eu não tenho nenhuma informação prévia para tirar a credibilidade do Rafael Claus para esse jogo. Inclusive, considero o Claus hoje o nosso principal árbitro do futebol brasileiro. Assim como a Daiane é uma das melhores também. Perfeito. Mas eu queria refletir com vocês sobre se a CBF tomou a melhor decisão. Não a de manter, porque o Botafogo protesta depois da escalação do Claus. E aí, depois da escalação, a CBF não tem como retirar o Claus. Inclusive, a CBF alega que a FIFA veda esse tipo de interferência. Ela não teria como tirar. E o Botafogo sabe disso. O Botafogo faz o pedido que a gente trouxe aqui e dei em primeira mão que a CBF não atenderia o pedido. O Botafogo faz o pedido para tornar pública a sua insatisfação e expor a CBF, porque ele sabe que não teria como a CBF tirar o Claus. Mas a reflexão que eu faço é se foi a melhor escolha a escala do Claus para esse jogo. E não pela qualidade dele, não pela qualidade. Porque a gente sabe, por postagens, por aquilo que está veiculado na mídia, que o Claus é um dos árbitros na mira do John Textor. A CBF tem que, então, se guiar nisso? Claro que não. Mas tem que ser safa. Na história do futebol, eu conheço vários exemplos de dirigentes que antes de um jogo procuram uma federação ou a própria CBF, e você consegue chegar num acerto, não vamos escalar árbitro de um estado tal, não vamos usar, a própria entidade decide não escalar um árbitro para um jogo porque ele tem um histórico envolvendo aquele clube. Eu acho que a CBF, justamente porque o seu presidente, inclusive processa o direito dele, foi acusado, de algo grave pelo Textor no entendimento do Edinaldo, está processando o Edinaldo na justiça, e não vai retirar o processo, mas deixa claro que o processo é contra o CPF do Textor, não o CNPJ da instituição Botafogo. Que a instituição Botafogo tem portas abertas na CBF, pelo menos é o que a CBF diz. Eu acho que a CBF ali poderia ter evitado um barulho. E até para proteger o próprio Rafael Claus, que vai para esse jogo muito pressionado, pelos dois clubes. O Flamengo pode achar que uma marcação dele pode ser para compensar algo que pode estar no subconsciente dele. O Botafogo pode querer fazer um escândalo por qualquer lateral invertido que ele marque. Eu, sinceramente, cheguei a essa conclusão ontem. Eu acho que não foi a melhor escolha. Não estou dizendo que tecnicamente ele não é a melhor escolha, mas que por tudo aquilo que está acontecendo hoje, eu acho que seria esperto por parte da CBF escalar. Por exemplo, tem um outro árbitro FIFA de Copa do Mundo, Hilton Pereira Sampaio. Poderia ter colocado outro e ter evitado o barulho prévio que você já tem com essa escalação para domingo. Mas a minha maior preocupação é para onde que a gente está caminhando com essa história toda. Porque, por exemplo, você citou o nome do Wilton, que é outro árbitro FIFA, que é outro árbitro que é absolutamente questionado em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Quem não é? Então, é isso. Então, assim, cara, a gente vai pegar, por exemplo, o Campeonato Carioca... Mas o Claus é questionado questionado pelo Botafogo. Pelo Botafogo. Por um Flamengo e Botafogo. Mas é que eu acho que o precedente que você acaba abrindo acho que é muito perigoso. A gente teve no Campeonato Estadual mas, Pedro, você não acha que ficou ruim pro Claus, pro Flamengo e pro Botafogo, essa escala? Sim, mas quando eu digo que a minha preocupação é para onde a gente está caminhando, é que eu acho que não tem uma solução que vai conseguir agradar. Porque a gente teve no Campeonato Carioca desse ano a bizarrice dos clubes sentarem, escolherem o árbitro que vai apitar o jogo e ainda assim a gente viu a grita que teve dentro do Campeonato Carioca. Por que você acha bizarrice se dois clubes chegarem a um consenso que aquele árbitro é o melhor? Você acha bizarro isso? Não é. Se a gente tem uma entidade, é porque assim, são vários erros... Se é um consenso dos dois clubes, esse árbitro é o melhor para apitar o jogo, você acha ruim isso? Eu acho bizarro. Se você tem lá um quadro de árbitros que são... Porque você tem uma entidade lá que ela é responsável. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo.
Você vai chegar na final da Liga dos Campeões, o Manchester City não senta do lado do Real Madrid e fala assim, quem é que a gente vai escolher aqui para apitar o jogo? Eu não tenho conhecimento se já aconteceu ou não em outras partes do mundo, se houve árbitros escalados por consenso. Estou me referindo, eu sei que não é a solução ideal, mas eu acho que politicamente eu teria evitado isso. É que eu acho que o precedente teria evitado. A gente mesmo... Você dá mais... Assim, o Klaus, inclusive para preservar o Klaus vai para domingo, cara, muito pressionado, cara. Mas só corroborando com a fala do Rizek sobre a qualidade do Klaus, eu comentei o jogo Bavia agora, final de semana foi ele que apitou. E uma arbitragem absurdamente perfeita. Eu acho ele o melhor árbitro brasileiro. Ele é bem melhor que o Wilton, na minha opinião. Na minha opinião. Um jogo com atmosfera difícil, um jogo muito pegado, muito truncado, ele levou na qualidade... Então, assim, é claro que entra esse adendo que você falou, de o presidente da instituição não querer por aquilo que ele acha ou deixa de achar. É estranho, mas eu também tô com o Pedro. Eu não acho legal também, não, essa coisa. Eu vou sentar com o Isaac aqui e vou ver... Não. O que eu falei não foi isso. No sentido dos clubes. O que eu falei é que previamente... Evitável. Sim. Era evitável escalar o Klaus. Eu entendo a tese do Rizek. Não, eu entendo. Não existe, faz sentido. Fala, Lino. Não existe o certo ou errado nessa história. Como é aquela história do cara que bateu o pênalti e perdeu. Você faz ele parar de bater pênalti ou você confia nele e bota ele na próxima cobrança de pênaltis porque, afinal de contas, você acredita no cara? O Klaus pode curar essa doença toda aí fazendo uma grande arbitragem no domingo, virando essa página e deixando a bola no chão de novo para o trabalho dele. Ele é o melhor árbitro do Brasil. Assim sendo, ele precisa ser colocado nos grandes jogos. Ele não pode ter esse tipo de veto. Como é que você cura essa ferida? Colocando o cara. Mas você corre o risco também de ele perder outro pênalti. Não estou falando de veto. Estou falando de... Antes de a escala ser feita, depois que a escala foi feita, é óbvio que a CBF não vai tirar o Klaus. Ela nem pode. Mas antes é veto, Rizek. Não, Lino. O Botafogo só se manifestou depois da escala. Não havia um veto prévio. O Botafogo já foi na sede da CBF, já expôs aquele monte de coisa, já conversou. Sim, mas não havia um veto. Não havia um veto. O Botafogo não se pronunciou. Só se pronunciou depois da escala. E só se pronunciou depois de o Textor ter ido à CPI e de o Cajuru, inclusive, anunciar que vai convidar o Klaus para ir à CPI. Então, se o Klaus está no olho do furacão. A questão que eu estou dizendo é que quando foi feita a escala, antes a CBF poderia perfeitamente... Mas já rolou o colocado Flamengo e Botafogo antes? Não, ele apitou o último... Sim, pelo Campeonato Estadual. Sim. O último Botafogo e Flamengo do Campeonato Brasileiro foi apitado pelo Rafael Klaus, no Nilton Santos. E? A gente avaliou aqui que a arbitragem dele foi boa. Só que o Botafogo fez um escândalo por 2 lances que ele acha que o Botafogo foi prejudicado. 2 lances interpretativos, né? Ele ficou no olho do furacão. Estou dizendo que por isso que ela é evitável. Teria evitado esse desgaste. Essa escala é evitável. Se vocês não teriam, a gente tem uma divergência, sem nenhum problema. Não, eu concordo contigo. Então tá bom. Ela é evitável, mas não pela denúncia do Botafogo, nem porque isso aconteceu essa semana, mas por causa daquele outro Flamengo e Botafogo. Exatamente. Como eu disse, a escala foi feita antes da CPI. Não, mas o Flamengo e Botafogo já rolou antes. Eu sei, A CBF tinha que ter evitado por causa daquele Flamengo e Botafogo. É o que eu estou dizendo. E não por causa da CPI. Isso. Exatamente o que eu estou dizendo. A escala foi feita antes da CPI. E aí, nação, qual a opinião de vocês nessa situação? Responde aí. E venham fazer parte da família Mengão na Alma. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!